Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Santa Rita. Esse podcast tem o fundamento de levar conhecimento para a população, mas acima de tudo conhecimento de alta qualidade. E hoje, para participar do nosso podcast, para trazer essa informação para vocês, eu estou com nada mais, nada menos que um grande amigo, Dr. Loreno Cesana. Loreno é coordenador do serviço de oncologia do Hospital Santa Rita e uma das melhores mentes que eu já conheci e conheço e convivo diariamente. Então, eu tenho certeza que esse papo vai ser altamente instrutivo para vocês e, inclusive, já peço que quem gostar, dá o like aqui no canal, tá bom? Loreno, obrigado pelo convite, por aceitar nosso convite e por participar com a gente aqui do nosso Conexão Santa Rita. É diferente que a gente sempre fala para uma pessoa, uma família, um amigo daquela família que está junto. Agora hoje nós vamos para a população capixaba de fato. Né? Capixaba então, não, fora do capixaba também. É verdade, a gente tem audiência de vários locais. A internet traz essa maravilha que é poder levar informação a todo mundo. E Lorena, eu vou já colocar o sarrafo alto aqui pelo seguinte. Eu, para fazer, vou ser sincero, como você é uma referência para mim, eu fui fazer umas pesquisas para poder ver como faria esse podcast, as perguntas e tudo mais. E assim, eu achei muito vídeo muito ruim. Os melhores vídeos eu tenho certeza que não chegam nem aos pés da entrega que você é capaz de fazer aqui. Então, eu tô super empolgado para esse momento aqui. Vamos lá, a responsabilidade é grande. Eu tenho certeza que você entrega. Tenho certeza. Só falei porque eu tenho certeza que entrega. Porém, é o seguinte... É um bate-papo, então eu trouxe muitas coisas que eu procurei, que eu vi, discuti com pessoas sobre dúvidas da população de maneira geral, dos pacientes e tudo mais. E é uma dúvida que eu achei ela interessante, porque ela foi a mais citada nos canais de pesquisas que eu fiz e nas pesquisas internas aqui, e ela me surpreendeu até, porque ela... de certa maneira, é a base para a gente começar a conversar. Mas eu acho que é fundamental a gente trazer ela, que é assim, o que é o câncer? O porquê que o câncer acontece? Uma explicação didática aí para a turma que está ouvindo. Como que o câncer acontece? Por que o câncer acontece? O que é o câncer, afinal de contas? Exatamente. No nosso corpo, a gente tem inúmeras, milhares, milhões de células, né? Essa célula ela tem um papel e ela tem um ciclo. E na maioria dos tumores, o que é que acontece? Essas células estão se reproduzindo muito ou morrendo pouco. Você tem a divisão, que a célula é a melhor unidade, a gente vai dividindo um fígado, dividindo em partes, a gente vai chegar no hepatócito, que é a unidade fundamental do fígado. Poderia ser uma célula do intestino. Essa célula ela tem que regenerar, ela vai ter um ciclo. Quando existe uma desordem, essa célula cresce, se divide. E depois que eu tenho milhares de células, eu vou ter um tumor de 1 centímetro. Então, basicamente, é uma desordem que leva a um crescimento celular alterado. E por que isso acontece? Aí é interessantíssimo porque a gente tem aquelas coisas do dia a dia. Legal. Que você vai evitar o acontecimento desse evento que levou a célula a se dividir de forma errada, né, e formando uma população tumoral. E aí eu creio que nós vamos ter os momentos da gente falar sobre esses eventos. Mas eu digo que pode existir eventos que você nasceu por uma herança. A sua família tem uma mutação, uma doença hereditária. O caso mundial é da atriz americana, Jolie, e ela tem uma mutação no DNA... de um gene que protege contra erros celulares e a família sofre de vários tumores, mama, ovário. Legal. Então ali foi esse evento. Mas às vezes o evento pode ser um excesso de açúcar durante a vida. Você traz estados inflamatórios, você tem uma desordem hormonal, estado inflamatório é um fator de risco para câncer. Você deve ter percebido na rotina que não é incomum chegar para você pacientes jovens, eu posso nos chamar de jovem na nossa idade, menos de 50 anos, com câncer coloretal. Sim. E o que a ciência está trazendo? Vários fatores, mas talvez açúcar na infância. Se você pegar suas fotos do aniversário de 4 a 5 anos do seu irmão, eu tenho certeza que tinha refrigerante meu irmão, na mesa. Né? Então, hoje, nas fotos do aniversário da sua família, não vai ter refrigerante na mesa de aniversário. Meus meninos têm 7 anos e nunca tomaram refrigerante. Então, talvez isso que nós estamos vivendo agora, esse aumento exponencial de câncer coloretal em jovens, foi aquele excesso de açúcar. Eu citei refrigerante, mas outros. Então, assim, para todos os tumores você tem inúmeras causas, né? Que quando a gente fala câncer é um termo genérico. Acho que isso é uma coisa são legal. Vários tumores, vários tipos, e cada um pode ter sua origem, tá? E alguns têm fatores de risco em comum. O mais famoso de todos é o cigarro.
né? Perfeito. Eu vi, vou trazer, já que você não estava nem aqui na pauta, mas eu vi esses dias uma pessoa falando e até estimulando, vamos dizer assim, que o tabagismo ele não é o principal fator de risco associado ao câncer de pulmão. E isso meio que pegou um viral, assim, na internet. Por isso até que eu tô trazendo aqui, porque eu acho que é importante, talvez, esclarecer. Acho que talvez a palavra principal seja a questão aqui. Dá pra... Você acabou de falar o contrário, né? O contrário, você acabou de citar que realmente o tabagismo é o mais conhecido de todos. O que eu quero te dizer, o que eu quero perguntar é o seguinte. Com relação a esses fatores de riscos conhecidos, diabetes, açúcar, obesidade, retirar esses fatores, mudar o estilo de vida, pode ter impacto para a prevenção do câncer? Para a prevenção e para a sobrevivência. Sério? Opa. O paciente que teve um câncer de bexiga, não músculo invasivo, se ele para de fumar, a chance dele ter outros tumores na bexiga reduz. Caramba. Né? A pessoa que tem obesidade e era sedentária e tem um câncer de mama. Se essa pessoa modifica os hábitos de vida, as chances de cura são maior, mesmo já tendo tido câncer. Então, sempre sim é válido. Alguns fatores você precisa de anos, por exemplo, depois que se cessa o tabagismo, você precisa de décadas para você ter um risco parecido com quem não fumou. Né? Mas vários fatores, sim, sempre ele traz algum benefício. Os colegas pneumologistas, eles defendem que, assim, alguns minutos depois de você parar de fumar, você já tem alguns ganhos de qualidade de vida. Então, isso é muito forte. Quando você pensa obviamente, em estilo de vida, é possível pensar nessa... Porque você falou de genética. Tô querendo explorar um pouco essa primeira parte, porque eu acho que ela é muito útil para todo mundo. Acho que ela até talvez a que tenha maior impacto para quem está nos ouvindo aí, quem está nos vendo. Quando você fala você falou de genética e de estilo de vida. Certo. É possível o estilo de vida suprimir o fator genético, assim, ou eu tenho uma predisposição genética, ou meus parentes tiveram câncer, por exemplo, e eu mudei o estilo de vida, isso pode me proteger? É difícil mensurar, porque alguns fatores genéticos, você tem um gene que eu vou chamar a penetrância de forte, que ele é tão forte que, independente do que você faça, a sua chance de ter câncer é tão grande que justifica cirurgias profiláticas, uma retirada da mama, de um ovário. Mas eu vou trazer para você uma interação entre o ambiente e o gene. O BRCA é um gene que protege a gente, mas quando ele está dodói, que ele está com algum problema, você pode ter câncer de mama ou ovário. Mas ele também é um fator de risco para câncer gástrico. Quando você tem o H. pylori e essa mutação, a incidência de câncer gástrico, BRCA mais H. pylori, que é uma bactéria muito comum, não é todo mundo que tem indicação de tratar, mas quando você tem as duas coisas juntos, então você potencializa. Legal. Então, assim, realmente existe o ambiente com o fator hereditário. E a doença genética hereditária, às vezes você tem uma família que você faz o teste, você não acha nenhum gene doente, mas você vê que aquela família tem um agregado de vários casos. Então, às vezes, não existe ainda o conhecimento pleno da ciência para explicar todas aquelas famílias que têm tumores, mas o exame genético negativo. E nesse caso, a gente toma os cuidados como se tivesse uma mutação e você tem alguns protocolos específicos para acompanhamento. Então, existe interação entre ambiente, comportamento e algumas doenças hereditárias, sim. Mudar o estilo de vida pode proteger, inclusive, questões genéticas. Sem fazer alguma intervenção ambiental. E ainda falando um pouco sobre genética, teria alguns exemplos ou tópicos, ou sei lá, que você pudesse citar pra gente que, assim, esse é um tipo de câncer que a gente... Ou, se faz sentido o que eu tô falando também, pode não fazer sentido nenhum, tá? Que esse é um tipo de câncer que, se você tem na família, você precisa investigar do ponto de vista genético. Existe isso ou eu tô... Existe. Por exemplo, uma família que tem câncer de mama, várias gerações tendo câncer de mama, ou alguns tumores em jovem. Na verdade, os exames se tornaram tão acessíveis que hoje a gente faz para muitas pessoas. Mas o que chama a atenção são os casos de fora do perfil. Por exemplo, a gente estava falando de um câncer coloretal em jovem, eu cuido de um paciente de 28 anos. Caramba. Então, assim, mesmo que tenha todo o comportamento ambiental, que às vezes não está, realmente pode ser um fator de risco, mas 28 anos a gente não esperaria esse tumor. Então, foi feito um teste genético e chegamos ao diagnóstico de uma doença que predispõe a câncer coloretal
chamado síndrome de Lynch. E assim, essas famílias que têm muitos casos, ou uns casos que fogem do esperado, por exemplo, uma pessoa que tem um câncer de pulmão e nunca fumou, e tem outros tipos de tumores na família, chama atenção para a necessidade de complementar essa investigação. Legal. Mas a gente costuma falar não para os 10% que é hereditário, né? Porque esses daí, essas famílias costumam ter um conhecimento sabem, bom. né? Eles, como tiveram vários casos, esses hereditários, geralmente são pessoas que têm algum conhecimento. Mas os 90%, aí 80%, 90% que são ambientais, a educação, esse momento aqui, leva muita informação e às vezes a gente previne. São detalhes. Eu dei uma palestra alguns meses atrás para estudantes de medicina. Legal. E era sobre câncer de intestino. Você está percebendo que eu gosto muito de tumores gastrointestinais. Eu já sabia, eu gosto de estudar. A gente criou as linhas de cuidado, enfim. Mas aí eu levantei e falei assim, olha, tudo que eu vou falar nessa aula representa uma falha do sistema de rastreamento. Existe uma falha no sistema de saúde que está me levando a falar sobre câncer de colo retal avançado. Caramba. E aí eu perguntei aqui na sala, vocês, futuros colegas, futuros médicos, quantas famílias já fizeram rastreamento para câncer coloretal a partir dos 45, 50? O número é muito baixo. E me chamou a atenção que motivei alguém ali, a mamãe fez a colonoscopia e a gente diagnosticou um tumor inicial. Caramba, então, educação salva, né? é tudo. Informação e educação salva. A Preta Gil, que é a filha do Gilberto Gil, ela tem um câncer de colo retal. Ela teve um câncer de colo retal, sim. Então, esses momentos são oportunos, né? A mídia às vezes nos procura por causa de algumas celebridades que estão com enfermidade, mas o Espírito Santo, e chama atenção, a AFEC, né? Nós trabalhamos para a AFEC, eu sou médico, trabalho no Santa Rita para a AFEC. Legal. A AFEC, ela tem educação, uma das suas letrinhas tem educação. Então, nós estamos já no Outubro Rosa, nós somos referência nacional de como levar a população a rastreamento. E isso é tão interessante. Hoje eu estou falando numa terça-feira, nós estamos no início de setembro, né? E um agente de saúde lá do interior, que eu tenho os pés no interior, lá no norte do estado, mandou uma mensagem, eu preciso comprar a camisa do Outubro Rosa, que nós vamos decorar a unidade. Então, assim, olha para você ver o que a FEC faz. O engajamento da FEC com a população geral é absurdo. E aí, no Março Azul, eu e alguns gastroenterologistas, a doutora Ana Luísa e os colegas da gastroenterologia, de cirurgia do palito digestivo Santa Rita, a gente tem participado do Março Azul, que é justamente para conscientizar sobre a importância de rastreamento para o câncer coloretal. Nós estamos falando do segundo tumor mais importante em homens e mulheres. Cara, porque pega os dois, né? Uma massa alta. Totalmente rastreável, com sangue oculto nas fezes, com a colonoscopia, então assim... Coisa muito mais simples também que o pessoal acha, né? Porque também tem um certo preconceito, não tem? Pra esse rastreio, você acha que não? Na verdade, acho que é questão de conhecimento em termos de saúde pública, né? A gente tem a boa parte da população do estado, 60%, 70%, que estão dependendo da saúde pública. Na saúde pública, a gente tem, assim, a linha de cuidado. Porque você pode fazer a pesquisa do sangue oculto nas fezes, super barato, mas você tem que ter uma rede para diagnosticar esse paciente, essa enfermidade. E, infelizmente, a gente tem... Nosso estado é um estado bem organizado, mas na área de acesso à colonoscopia, que é o exame que vai levar ao diagnóstico, nós temos uma fila aí de 10 a 14 mil pessoas aguardando a colonoscopia. Caramba, então, assim, a gente vem trabalhando muito a conscientização, processo da população, de modo geral, aos exames de rastreamento. Mas uma coisa legal no nosso estado, que a gente tem visto agora, a cobertura vacinal contra o HPV. E é uma coisa estranha, mas eu acho que quem deveria levar isso para a mídia são os oncologistas, porque, mamãe, o HPV, você está fazendo a vacina contra o câncer. Perfeito. Não, e é assustador quando chega uma paciente jovem pra gente lá na UTI com câncer de colo, por exemplo, o HPV. Exatamente. Então, assim, você imagina a manchete assim, descoberta uma vacina contra o câncer. Quando você vende isso, mas essa vacina já está aí. Nós temos pelo menos a vacina contra a hepatite B, né, legal, que vai prevenir diretamente contra câncer de fígado, vias biliares também, intrahepática, e a vacina contra o HPV, que vai levar a uma redução muito grande do câncer de colo uterino. Né? Infelizmente, a gente tem aí no Brasil
15 mil mulheres por ano sendo diagnosticadas e muitas mortes de mulheres jovens. Sim, É muito, triste. e é sofrido, mães, assim, de crianças. Então, assim, o colo uterino, ele tem a vacina contra o HPV, que é a causa da maioria dos tumores de colo uterino. E, além disso, você deve, hoje, ainda fazer o preventivo, né? Que é aquele exame que você detecta as alterações no colo uterino antes do desenvolvimento de uma doença avançada. Muito legal essa perspectiva de que esse é um tipo de câncer que já tem cura. Ou pelo menos tem vacina. Cura não, mas tem vacina, né? Porque você previne a grande porcentagem. Você falou uma coisa muito verdade, eu vou só reforçar, porque acho que isso aí, para estimular mesmo a população, a informação. Lá na UTI, eu vou te falar que, a gente vai estar nesse mérito daqui a pouco, mas eu vou te falar que dos cânceres, né? A gente atende muito paciente com câncer, né? O que mais me dói sempre é câncer de colo uterino. Porque sempre é uma paciente jovem, quase sempre com filho, e que era um negócio que super evitável, assim, né? De uma maneira geral. E realmente é um negócio que não dá pra hoje a gente ter 15 mil pessoas tendo... Exatamente. Infelizmente. Porque, assim... E é disponível? É disponível a vacina? Sim, sim. Inclusive agora o Estado vai voltar a vacinar nas escolas. E a gente pede, pelo amor de Deus, papais e mamães, né? Não deixe vacinar as crianças. Exato. Não é que essas ideias de Covid, não, que não pode tomar vacina. Exatamente. Né? A gente sabe que qualquer intervenção médica, a gente tem que deixar bem claro, uma vacina pode causar uma febre, uma reação... Mas, assim, eventos graves com vacina é um fenômeno, principalmente essa vacina contra o HPV, é extremamente raro. Então, assim, é muito importante você que está ouvindo, além de aprender, que está nos acompanhando, levar a orientação para a família. Eu sei que você que está aqui assistindo é uma pessoa que tem uma formação que se preocupa com a verdade. Né? A gente tem que levar a verdade. Perfeito. Você falou uma hora que a palavra câncer, o termo câncer é um termo muito amplo, e eu concordo com você nesse sentido, mas eu vou te fazer uma pergunta ampla, e acho que aí você discorre aí, porque também foi uma pergunta que muito me fizeram. Afinal de contas, Loreno, o câncer, eu posso falar de cura, ele tem cura, a gente olha para o futuro e fala, daqui a pouco ninguém vai morrer de câncer, é possível sonhar com isso? Como é que tá essa história do câncer ter cura? Essa é a pergunta. Estamos caminhando para isso, na verdade, né? Nós temos que lembrar que se a gente pensa em história da humanidade, o homem está na Terra há milhares de anos. E se você pega os últimos 50 anos, o avanço da ciência, da medicina, o conhecimento se dobra em pouco tempo. Mas, assim, nenhuma tecnologia substitui o diagnóstico precoce, né? Para começar. Legal. Não tem imunoterapia, não tem nada que substitui o diagnóstico precoce. E você evitar ter câncer é muito melhor do que o diagnóstico precoce. E, por sua vez, o diagnóstico precoce não substitui a tecnologia. Ela não vai substituir um diagnóstico de uma doença em fase inicial. Quanto menor a doença, menor o risco dessa doença se disseminar. Termo metástase se refere a uma disseminação da doença e, dessa forma, maior a chance de cura. Mas pensando que eu disse, e você repetiu, que o câncer é um conjunto de doenças. Se é um conjunto de doenças, é um conjunto de problemas, cada um tem uma solução diferente. No passado, quando a gente tinha um câncer avançado, com doença disseminada por outros órgãos, eram poucos os tumores que a gente falava, esse tratamento tem a intenção curativa. Eu posso citar os linfomas, né? A gente volta e meia vê autoridades aí, pessoas públicas, né? Uma polêmica para falar sobre linfoma, continua. Que tiveram diagnóstico e ficaram curados. Você tem, por exemplo, os tumores germinativos, tumores de testículo, por exemplo, que acontece no homem jovem. Mesmo a doença avançada, a gente tem vários tratamentos com intenção curativa. Quando a gente usa intenção, não significa que você terminou seu tratamento, que você vai de alta. Ele tem intenção curativa, mas requer que o médico acompanhe, às vezes com imagem, às vezes consulta, e requer que tenha aquela mudança de estilo de vida, né? Para você evitar novos agravos. E você tem um grupo, em sua maioria, que tem a doença metastática avançada, cujo tratamento ainda não é capaz de curar, mas é capaz de controlar. E esse controle pode sim ser a longo prazo. Legal. Você pode ter um paciente com um câncer de cólon, um câncer gástrico, com doença disseminada, que você faz um tratamento e esse tratamento é efetivo
e a doença pode ficar controlada por muito tempo. Você não usou o termo palavra cura, porque você precisa de acompanhar. Mas, de fato, esse paciente pode ficar livre. E aí entra os novos medicamentos. Por exemplo, a imunoterapia. No passado, melanoma era uma enfermidade que a gente tinha uma letalidade muito alta. Hoje a gente tem pacientes com doença avançada, metastática, você faz a imunoterapia ou outros medicamentos que você consegue reverter e, em muitos casos, ficarem livres dessa enfermidade. A hormonoterapia mudou bastante, né? A curva de... A imunoterapia. Perdão, eu falei. E a imunoterapia, assim, o que é a imunoterapia? A imunoterapia nada mais é que você ativar o sistema imunológico. Pensa que o sistema imunológico são as viaturas, são a polícia do nosso corpo, os linfócitos. Ele tem que passar pelo sangue, tudo que é estranho, ele tem que eliminar. E o câncer, ele desenvolve mecanismos para quando existe o linfócito chega, ele faz uma ligação com, aspas, essa viatura, esse linfócito, e o linfócito não consegue atingi-lo. E a gente tem moléculas que desfaz essa interação e o linfócito passa a agredir, as células de defesa passam a agredir e eliminar o câncer. A imunoterapia, a gente viu assim, em vários tumores, situações que no passado não eram comuns. O paciente tinha uma doença disseminada e apenas com a imunoterapia, os efeitos colaterais são diferentes de químio, por exemplo, o efeito colateral não costuma ter queda de cabelo, nada disso. O efeito colateral é de uma ativação excessiva do sistema imunológico. Mas voltando, essa imunoterapia pode controlar, e aqui sim, mesmo para doença metastática, a gente usa, às vezes, a palavra cura, porque realmente aqueles casos que respondem podem ter uma sustentação na resposta, esse paciente ficar livre da doença. E são muito específicos os cânceres, vamos chamar assim, são muito específicos que respondem à imunoterapia ou já é uma gama maior hoje cada vez mais? Hoje é mais fácil falar dos que a gente não usa. Caraca, que massa. Hoje a gente não usa os tumores do sistema nervoso central, minoria, pouco, é difícil usar, aqueles que nascem no sistema nervoso central. Os sarcomas, dificilmente a gente usa, assim, então é mais fácil falar das exceções. Legal. E alguns que respondem muito, por exemplo, o melanoma é um tumor que responde muito à imunoterapia, tumores de pulmão. Alguns tumores que têm uma falha no sistema de reparo de DNA, então, assim, são tumores que têm uma resposta muito grande. O desafio do mundo é tornar acessível a imunoterapia. Legal. Acessibilidade à tecnologia. Ponto importante, né? Porque são tecnologias que têm alto custo. Com o tempo, a gente tem quebra de patente, 10, 15 anos, isso vai se tornando acessível. Mas quem está com câncer hoje, a gente tem que pensar nessa pessoa. O Santa Rita tem a pesquisa clínica, então a gente tem alguns pacientes que existe um acesso através da pesquisa clínica. Por coincidência, por exemplo, ontem uma pessoa do interior conseguiu meu telefone, todo contente, quer passar hoje pela manhã pela pesquisa clínica para ter acesso à imunoterapia para melanoma. A gente está nesse momento com o protocolo aberto. Então, assim, a dificuldade de acesso, a pesquisa clínica é um caminho, e a pesquisa clínica às vezes traz medicamentos que não foram nem lançados comercialmente. Então, assim, a imunoterapia realmente foi a maior tecnologia em oncologia dos últimos 10 anos. E eu acho que dá para dizer que ela impactou diretamente na cura, mas eu acredito que talvez o impacto nela na sobrevida, eu estou errado em falar isso, foi ainda mais... maior. Assim, a cura tem um grupo, sim, de pacientes que estão curados, mas mesmo aqueles que a doença vai recidivar no futuro, quando a gente compara a curva de um grupo de pacientes que tratou com medicações tradicionais e aqueles que usaram a imuno ou a quimio-imuno em alguns tumores, realmente é completamente diferente. Eu falo até porque, de novo, contando alguns casos aqui, eu tive um caso com o Cláudio, até de câncer de pulmão, que ele foi mostrando, o paciente tinha anos com câncer de pulmão, uns 3, 4 anos com câncer de pulmão, e assim, o câncer era muito grande, diminuiu, melhorou, ele vivia, ainda tinha, não era um câncer, tinha entrado em remissão, mas assim, o paciente... Realmente é fantástico, assim, porque todos nós temos casos de pacientes com imunoterapia que chegaram em condições muito difíceis e a gente tentou imunoterapia e pacientes que usaram numa época que não tinha nem todas as aprovações, né? E aí você já tinha dificuldade de acesso e esses pacientes estão muito, muito bem. No fim, bem, dito tudo isso, eu acho que a pergunta que veio foi sobre a cura. Acho que
me corrija se estiver errado, mas pelo que eu entendi, uma das principais variáveis para eu falar de cura é o tempo, né? Então... É o tempo que vai nos dando esse conforto. Mas volto a dizer, assim, a gente gosta muito no Santa Rita que, independente da perspectiva de cura ou ser um tratamento para controlar por um tempo, um tratamento de controle paliativo, ou até mesmo o paciente que não tem condição de receber nenhum tratamento. Infelizmente, às vezes a gente faz um diagnóstico de um paciente numa condição que ele não suporta uma cirurgia, que não suporta a radioterapia ou tratamento sistêmico. Existe esse público que, infelizmente, faz um diagnóstico na fase avançada. Mas o Santa Rita, a preocupação nossa, o Santa Rita não nasceu usando tecnologia de ponta há 70 anos. Nossa. O Santa Rita nasce com a preocupação de oferecer um abrigo para as pessoas do interior que tinham diagnóstico de câncer. É assim que nasce. E isso está no nosso DNA. Perfeito. Então, assim, a gente tem todas as tecnologias. A gente pode falar da radioterapia, podemos falar do robô, podemos falar das linhas de cuidado, da patologia, da biologia molecular. Ficar dias aqui falando sobre tecnologias adquiridas no Santa Rita. Mas o que está no nosso DNA, e a gente nasce dessa forma, são com pessoas preocupadas com o próximo. Perfeito. Isso está no DNA da instituição. Eu posso citar a oncologia, o Departamento de Oncologia de Convênios do Santa Rita, e no SUS também a gente tem essa preocupação com cuidados. Mas no convênio, onde eu trabalho mais, você tem uma enfermeira navegadora, que a função é você ter alguém de acesso para receber orientação, receber explicação. Temos a psicóloga, nutricionista, fonoaudióloga, dentista, concierge. Então tem todo esse cuidado do paciente receber nesse momento de preocupação dele receber acolhido, cuidado. Né? E isso tem que ser mantido por décadas no Santa Rita. Sim. Se incorpora a tecnologia, mas se mantém esse cuidado. E a gente tem uma preocupação assim nas reuniões que a gente faz semanalmente, que as pessoas sejam cuidadas e atendidas por pessoas. Né? O setor nosso, a gente trabalha muito para ter uma pessoa física atendendo o telefone, para ter alguém lá na porta, para realmente ter essa preocupação de cuidado que nasceu, já que a questão nasce dessa forma. Perfeito. Você antecipou até uma pergunta que eu ia fazer, que é exatamente isso. Que eu vejo dentro do Santa Rita, exatamente da FEC do Santa Rita, exatamente essa preocupação muito grande. E eu ia te perguntar exatamente isso. Que você respondeu, mas eu vou fazer a pergunta e ver se você quer complementar alguma coisa. Que é basicamente o seguinte. Hoje a gente falou de tecnologia, de imuno, de várias, até citou outras ali, que fizeram e estão fazendo a diferença na evolução da doença do câncer, da história natural do câncer. Mas o que eu percebo dentro do Santa Rita é uma preocupação muito além da tecnologia, uma preocupação muito grande com o indivíduo, com a jornada do indivíduo com câncer de uma maneira geral. Eu queria te perguntar a sua opinião, que eu acredito que eu até imagino qual vai ser, mas o quanto que isso impacta nessa jornada, assim, o quanto que você acha que esse é um diferencial que as pessoas têm que buscar, não estou falando do Santa Rita em si, mas até em relação ao seu ambiente de social, ambiente de família e tudo mais, que é o quanto que o além da tecnologia, o além da medicina exclusivamente, tem impacto no cuidado, no tratamento, na recuperação do câncer. Eu vou começar pela equipe, né? Depois Legal. Nós vamos sair para os amigos, para a família, para a religiosidade da pessoa. Legal. Sobre equipe, o Espírito Santo é feliz. Eu trabalho no Hospital Santa Rita, mas reconheço que a gente tem bom serviço no Espírito Santo, bons colegas, né? Apesar de não trabalhar em outros serviços, em outros hospitais, mas reconheço isso daí. Né? A gente tem um corpo médico no estado bom. No Santa Rita você tem assim, esse nascer com essa preocupação de cuidar do próximo, você no decorrer de décadas vai montando equipe. E hoje no Santa Rita você tem, no mesmo local, eu consigo falar com o radioterapeuta, falar com o radiologista, falar com o cirurgião, falar com o oncologista. Se meu paciente tem uma intercorrência, você está a 20 metros de mim com a equipe da UTI, o pronto-socorro próximo. Então, você consegue, num único lugar, toda essa assistência. E não é incomum eu recebo pacientes do interior, aí vai me vendo na cabeça. Pode ficar à vontade. Um paciente, por exemplo, que veio lá a esposa de um colega que veio de Mantena, vem do interior de Minas e... No mesmo dia, todas as dúvidas foram respondidas, porque estava comigo o cirurgião, Legal. que
está na condição de diretor do hospital, Luiz Augusto. Grande Luiz, já teve aqui o episódio. E eu estava ali, a equipe de enfermagem e psicologia já acolheu no mesmo momento. Isso foi fundamental para ela, porque sentiu confiança, né? E você ter essa confiança. Em relação à questão pessoal e da família, quando você tem qualquer dificuldade, você se sentir amparado, é maravilhoso. Você vai ter forças para recuperar e vencer aquele momento difícil da vida. Que, por acaso, para os nossos pacientes é o câncer. Mas você tem umas situações diversas de problema de violência, às vezes desemprego, problemas econômicos, enfim, várias situações de dificuldade na vida, que se você tem suporte, tem família e tem amigos, ajuda muito. Eu costumo falar para os meus pacientes sobre o paciente que está em tratamento, eu peço para o paciente, olha, meus 5 dedinhos, se hidratar bem, se alimentar, dormir. Eu tenho essa preocupação, saber se o paciente está dormindo, né? Atividade física, o paciente tolera melhor a quimioterapia se está fazendo alguma atividade física, mantendo massa muscular, e a questão da fé, que para quem tem uma religiosidade é a fé, mas para quem não é muito ligado à questão de religião, espiritualidade, é ter esperança, é saber que esse problema ele vai ser e ele pode ser superado. Legal. E você pode sofrer menos se você leva isso para esse desafio. Perfeito. Eu tenho sempre a sensação de que o câncer é muito multifatorial, as coisas que vêm junto com ele, né? Não é... Você tem outras doenças, mas você tem uma doença, sei lá, uma hipertensão, tem coisa de mudança de estilo de vida, mas é um remédio, é um negócio que você vai conviver. O câncer, ele tem essa questão toda de precisar desse apoio. Então, eu pelo menos, não sou especialista, mas corroborando o que você disse, eu acredito que de todas as doenças que a gente vive aí, convive, eu percebo que o câncer é que você mais, essa rede de apoio tem um impacto positivo, um impacto determinante, eu diria, né? Exatamente. E às vezes é um momento difícil, mas às vezes é um momento que você vê o quanto você é amada. Exato. Né? Exato. Hoje nós estamos falando de uma terça-feira, ontem atendi uma jovem professora do interior do estado e 2 irmãs que moravam em outras cidades. E ela me manda um exame de manhã, um colega que atende no interior ligou, falei, consigo ver essa paciente à tarde. A família toda se movimentou, essas 2 irmãs, o pai, e vieram juntos. Legal. Então, assim, e aí aquela coisa, a gente estava em Santa Rita, eu já fui, discuti a endoscopia, discuti com um colega que vai operar, e ele já traçou a linha de cuidado. Tudo, então, assim, as coisas se amarram. E tem essa questão do tempo também, né? De ser rápido, né? Precisa... Algumas vezes o tempo, assim, para aquela doença não é nem tão importante, que às vezes você tem tumores indolentes. Mas pro emocional da pessoa, você saber que você vai fazer o mais rápido, que para ela viu uma ameaça. Então, se você consegue tirar, às vezes, uma pintinha, que é uma suspeita de tumor, às vezes um nódulo na mama, então essa resolução, para a maioria dos pacientes, assim, traz um bem-estar emocional. Nossa, muito legal você falar isso, assim, enfim, tem um parente que tá com câncer, né, descobriu um câncer de mama, e a minha mãe, quando descobriu, ela queria que a gente acelerasse o negócio, acontecesse até, acho que meu irmão conseguiu uma consulta, não sei se foi você ou com o Glaucio, que inclusive é uma coisa que, assim, eu nunca sei, pra mim vocês são tão power junto que eu nunca sei o que eu falo. Às vezes eu tenho uma listinha. Uma pessoa, diga um oncologista. Olha assim, você vai indicar o Lorena. Diga um outro oncologista. O Glaucio. É sempre vocês dois, vai nessa lista. É igual o Mbappé e o Vini Júnior, que estão agora disputando quem vai bater o pênalti, né? Nossa, foi engraçado que eu passei assim, que a gente cria um vínculo de confiança. Eu deixei no meu consultório, assim, os contatos, tudo certinho, os dias que essa pessoa atende, que já facilita o contato para os pacientes. Para fazer esse cuidado. Esse vínculo, né? Mas é importante. Tem uma polêmica que tá rolando aí na internet. E eu queria... Assim, não quero discutir a polêmica, que a polêmica não tem nada a ver com a gente, mas o que tá por trás dela, eu acho que é legal o esclarecimento. Eu acho que como tem muita gente discutindo isso, eu acho que é legal. Não sei se você soube, não sei exatamente qual é a história, mas tem uma influencer aí que fez uma vaquinha, e essa vaquinha, ela alegando que ela tinha um câncer terminal. E parece que esse câncer terminal, ela conseguiu casar, ela queria casar, casou e teve um filho. Eu não sei da história, então se eu estiver falando alguma besteira com relação à história, me desculpe. A questão aqui é o seguinte, foi levantada a polêmica do que é um câncer terminal e do que é uma doença sem cura.
E parece que colocaram tudo no mesmo saco, assim, na mesma ideia, né? E eu queria entender, queria que você explicasse, enfim, se existe primeiro, se esse termo é bom, câncer terminal, é um termo aplicável. Assim, a gente vai nos conceitos de cuidados paliativos. Perfeito. Que é algo que também é importante numa equipe que trata doenças graves, né? A doença terminal, para o leigo, é uma coisa e para os conceitos médicos é outra. Tá. Para o leigo, o que ele chama de terminal, nós médicos usamos muito processo de fim de vida, Perfeito. né? Uma doença terminal, na verdade, você pode ter pessoas que estão trabalhando com uma doença terminal. Geralmente é um agravo incurável e que pode levar ao óbito. Perfeito. Por exemplo, a fibromialgia é algo que é um terror, acompanha a vida da pessoa a vida toda. Mas é uma doença que ela não tem a capacidade de levar ao óbito. Mas é uma doença crônica. Um câncer metastático, por exemplo, você pode ter um câncer de próstata metastático, mas muito indolente, que você não tem nenhum tratamento capaz de curar. Ele, em algum momento, ele pode levar essa pessoa a falecer pela doença. Então, você pode ter um paciente com câncer de próstata metastático, ele está vivendo normalmente, trabalhando, mas tem uma metástase que está controlada. Esse paciente, como essa doença pode levar ao óbito, a gente pode falar que esse paciente tem uma doença terminal. Se esse paciente, essa doença avança muito, vai para fígado, vai para pulmão, começa a dar muitos sintomas, e você vê que esse paciente não está conseguindo manter as funções dele, a gente pode falar que esse paciente está numa fase, talvez, de fim de vida. Perfeito. Mas ele pode ter sido terminal há 15, 20 anos, já vem com a doença terminal. E o processo ativo de óbito é aquele paciente que está, assim, em pouco tempo, você tem os parâmetros objetivos que essa vida ela vai chegar a um fim. Então, a doença terminal é muito assim, referência a paciente ter uma doença incurável e essa doença tem a capacidade de levar ao fim de vida, né? Então, o paciente terminal, ele pode estar tendo uma vida normal, mas é um termo quando você usa quando você não consegue curar essa doença que ameaça a vida. Legal. Deu para entender mais ou menos? Não, deu. Acho que era esse esclarecimento que eu queria trazer realmente, o entendimento de que o terminal não significa dizer fim de vida. Não é fim de... Não obrigatoriamente. O mesmo acontece com o tratamento paliativo. Quando o tratamento ele não é capaz de curar, a gente fala, olha, esse tratamento tem intenção paliativa. Ele pode levar ao fim da doença? Pode. Por exemplo, um câncer de pulmão metastático, ele pode, você vai repetir o exame, não tem mais nada. A gente chamou o tratamento de paliativo porque a doença já estava disseminada. Mas o paciente pode viver muito, muito, muito. E com a imunoterapia, talvez, até ficar para sempre livre da enfermidade? Sim. É que a imunoterapia não tem próximo a uma década, um pouco mais. Então, a gente precisa de mais tempo para a gente falar, realmente ficou curado. Sim, legal. E eu acho que outro estigma interessante tirar isso, né? Você até citou na sua fala que o cuidado paliativo não é exclusivo do câncer, né? Não é sobre o câncer o cuidado paliativo. Mas, e que nem significa também que um paciente em cuidado paliativo é um paciente que não vai ter uma vida longa, uma vida com qualidade. O cuidado paliativo nós estamos falando de cuidar, né? Cuidado paliativo, cuidar, o paliar de proteger. Então, assim, você vai ter alguém para te ajudar. Perfeito. Né? Que se dedica a cuidar de sintomas, melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Perfeito. E a gente tem a cultura no Hospital Santa Rita de oferecer esse profissional precoce, para essa pessoa ter ganho de qualidade de vida durante a jornada. Porque o oncologista, às vezes, está muito focado no tratamento da própria enfermidade. E, enquanto o paliativista, ele vai cuidar de sintomas, cuidar de toda a condição. Eu tenho a felicidade de trabalhar do lado da equipe de cuidados paliativos, do lado, no sentido de parceria, e do lado físico. Então, a gente tem muita interação e aprendizado, assim. A gente aprende muito. Eu acho que isso é uma coisa também, do ponto de vista de informação da população, essa pauta que a gente trouxe, que você trouxe, que o paliativo... Porque eu já ouvi muito, acredito que você muito mais do que eu, que muitas vezes o paciente chega, não, esse negócio de paliativo eu não quero ouvir falar sobre isso, que falaram que isso não é... Isso já é uma coisa para quem tá com câncer avançado, algo do tipo. E eu acho que essa é um estigma que tem que quebrar também. É uma ideia errada, na verdade. Porque o paliativo, ele ajuda em toda aquela questão de apoio que a gente falou antes, né? Mariano, para chegar já meio pro final do nosso episódio aqui, e aí eu já vou pedir para quem gostou,
Quem quiser tirar mais dúvida, coloca no comentário aqui, deixa as dúvidas no comentário, a gente vai passar pro Loreno, a gente, for o caso, grava um outro episódio, né, Loreno? Eu tenho certeza que tem muito mais coisa pra gente discutir. Podemos aqui. gravar por especialidades, né? Tumores femininos. Eu tava pensando nisso aqui agora. No outubro rosa falar um pouco mais de mama, no massa azul de cólon. Então faz o seguinte, ó, você tá vendo, coloca no comentário qual tipo de... O que você queria que a gente falasse com o Loreno aqui pra gravar um outro episódio, que a gente vai chamar o Loreno e certamente vai ser tão grandioso quanto esse. Mas eu queria trazer uma pitada, antes de a gente encerrar, uma pitada, o pessoal conhecer um pouco do Loreno também e entender. Pitada do pessoal, que a gente falou muito da fé, que a gente falou muito sobre câncer, a gente falou muito sobre informações para a população. Mas, Loreno, eu sei que é isso é uma coisa que você deve ter ouvido essa pergunta várias vezes ao longo da sua jornada. Que oncologia é uma especialidade dura, assim, você está lidando com uma doença muito complexa, como a gente acabou de citar aqui ao longo desses minutos. Como que é para você, médico e pessoa, o seu dia a dia, como que é organizar o envolvimento com o paciente, com também não entrar em burnout por toda essa carga que você convive? Como é que você faz para se blindar um pouco e ao mesmo tempo se envolver? Eu posso falar um pouco por mim, porque isso é bem individual. Eu tive algumas felicidades na minha vida que eu acho que me levaram à capacidade profissional que tem. Primeiro, os meus mestres, a quem devo tudo que é técnico, né, e profissional, a eles. Passei por Unicamp, passei por AC Camargo, que é um parceiro do Hospital Santa Rita, lá em São Paulo. Mas eu tive a felicidade de ter alguns pontos marcantes que eu acho que são fundamentais na minha formação. Eu nasci no interior do estado, então a gente nascendo, quem viveu em zona rural, essa questão de proximidade com as pessoas, essa barreira econômica, esse distanciamento não é algo que existe, pelo menos no período que eu vivi nessa região. Eu nasci num período de luto da minha irmã mais velha, de 3 anos, faleceu, eu nasci um ano após. Então, essa questão de luto, isso de alguma forma estava presente. E aí eu tenho essa formação, uma formação de uma família cristã, católica, então acaba que essa questão da espiritualidade sempre esteve presente e eu participo disso até hoje. E aí eu saio do interior motivado por um tio que era médico, irmão do meu pai que saiu para estudar, enfim, era um pediatra, sempre me orientou na parte de formação médica. Eu vou para a Unicamp, me envolvo com a oncologia da Unicamp já durante a formação de clínica médica, e aí eu tenho acesso ao AC Camargo, um dos maiores hospitais de câncer do mundo, né? E aí, aquelas coisas da vida, esse tio que era muito querido, era um pediatra, enfim, que me acompanhou sempre, meu pai, cientista, ele me liga em outubro, 25 de outubro, eu sei essas datas das pessoas que têm câncer, ele me liga dizendo que tinha CIT com uma citologia oncótica positiva. E aí, em menos de 30 dias, dia 15 de novembro de 2008, esse tio faleceu de um câncer fulminante. Então, são experiências de vida que eu não li em nenhum livro, eu não li um livro de autoajuda, eu não li um livro de psicologia. E aí você vem para um hospital como Santa Rita, com um volume enorme de pacientes, com muitos profissionais, com um corpo clínico maravilhoso. E aí isso vai te fortalecendo, vai te formando para dizer como que você atua hoje. Legal. Saber se foi daquela família, aqueles amigos do interior, aquela formação, desse estado de luto que a minha família passou antes do meu nascimento, da minha espiritualidade, desse meu tio, disso que eu passei, dos colegas da Unicamp, é difícil saber qual é o fator. Mas eu digo, a gente sofre, a gente chora, ora pelos pacientes, né? Às vezes a gente tem, a minha família, às vezes a gente ora o terço, que é uma tradição católica, e às vezes cada vez que eu tô orando, eu tô com um paciente na cabeça pedindo por ele, né? A gente tenta dar o melhor cientificamente, mas também essa questão de levá-los pra gente. E às vezes é difícil, mas às vezes tem muita alegria, a gente comemora com as famílias os momentos,
Você vê isso lá na Sim. UTI, que a gente faz essa interação. Então, é esse conjunto de fatores que leva a gente a lidar com esse problema. E se você for conversar, nossa equipe é grande, nós temos 11 colegas. Se você for conversar com o Dr. Glaucio, a história de saber quem é o Glaucio tem os pontos da vida dele, a doutora Cíntia, a doutora Idelvaz, todos os outros colegas têm alguns pontinhos, os que são mais novos. Às vezes você vê com ele, vê assim, pô, por que você tá assim? Você sabe que não tá legal, né? Que tá começando essa pressão e a gente tenta ajudar, mas realmente é muito prazeroso poder ajudar, poder trabalhar, poder contar com tecnologia, poder abraçar os pacientes. Às vezes é um pouco difícil, de fato. Poxa. Mas ninguém entra ali assim, entra de manhã e sai à tarde do mesmo jeito, não. Né? Esquece, tá? Esquece que não é existe isso. Não, esse homem de gelo não existe. É por isso que a gente não tem medo do computador, né? Porque o computador que representa a tecnologia, né? representa a tecnologia, isso daí ele não vai. Poxa, Glaucio. Poxa, Lorena, que legal, cara. Acho que esse final, ele representa o que a gente queria trazer aqui, que é a sensibilidade que você tem, que a sua equipe tem, que a fé que o Hospital Santa Rita tem para cuidar do paciente. Acho que a gente conseguiu extrair bastante dúvida da população de um jeito muito fácil de entender. Eu só tenho que agradecer. Só tenho que agradecer. Quero repetir muito esse episódio com vocês, ou outras pautas. Eu tenho certeza que a gente tem muito que conversar. Eu te conhecia muito, mas não conhecia esse lado seu né, não vou dizer de professor, porque de professor eu já conhecia, mas de homem da mídia aqui, porque você foi muito desenvolto, foi muito solto e isso vai ajudar muito a população. Acho que a gente vai salvar muita gente. E é curioso que nas minhas mídias eu sou pacato, né? Eu ia te perguntar exatamente agora. Você não conhece o Loreno virtual. Não conheço. Eu ia te perguntar agora se tem algum lugar para as pessoas te procurarem, mas assim, realmente eu sou muito pacato. As ações que eu faço são mais assim pela ONIS, que é a empresa de oncologistas lá do Hospital Santa Rita, e nos canais de comunicação da FEC e na imprensa de modo geral. Às vezes nos procura, a gente acaba que faz esse trabalho. Mas foi realmente prazeroso, e para quem está em casa, lembra dos recados, que a gente deixou alguns recados, falamos muito, 46 minutos, eu não sei o que a nossa assessoria vai fazer com esses 46 minutos. Ela já ruim de passar, né? Mas a gente sabe, assim, as crianças, né, a vacinação contra a hepatite B, todas as vacinas, mas chama atenção a hepatite B, HPV, hábitos de vida saudável, controle de alimentação, controle de peso, as mulheres, principalmente as mulheres sexualmente ativas, o citopatológico, o preventivo. Outubro rosa começando, mamografia, a gente vai falar mais na frente sobre a mamografia para as mulheres. Novembro, rastreamento do câncer de próstata para os homens. E março azul a gente está vindo com toda a força para falar um pouco mais sobre câncer coloretal. E a FEC Santa Rita está sempre de braços abertos para você que quer ser voluntário, para quem que está com algum problema de saúde na área de oncologia, que a gente é referência há décadas, mas é um hospital que também tem cardiologia, nefro, neuro, pediatria, tem todas as especialidades. E espero que a gente tenha contribuído para a sociedade capixaba em especial, que a gente está aqui, mas para toda a audiência que acompanha esse canal de comunicação. Eu tenho certeza que vidas serão salvas por conta desse episódio. E, mais uma vez, muito obrigado. E só deixo o último recado, compartilhe esse vídeo, vamos fazer essa informação, ajuda a gente a salvar a vida com tudo isso que o... Nossa, eu tô falando Glaucio. É um grande médico, viu? Você é um grande médico. Ainda bem que vocês são amigos, vocês estão tudo juntos. É porque ele viria hoje. Ele viria, mano. Eu também... Mas ajuda a gente, que com certeza tudo que o Loreno trouxe aqui, vocês vão ajudar a gente a salvar vidas. Exatamente. Abraço. Tchau, tchau.